Alerta 2020. Te toca y te prende. Finalmente llegó el momento entonces de construir, de proponer objetivos y estrategias. Há dois tipos de objetivos: institucionais e funcionais. A diferença é que os objetivos institucionais são hacia fora e os funcionais hacia dentro. O que significa? Quando propones uma missão, é tu objetivo mais amplo. Sim, pero não se auto-implementa. Tu tens que desglosar esta missão em alguns objetivos específicos, que se todos são logrados, a missão estaria sendo cumprida integralmente. Então, os objetivos para cumprir tu missão são objetivos institucionais. Por que dizemos que são objetivos hacia fora? É que tu missão não é lograda dentro de tu instituição, é fora. É uma promessa. Prometo contribuir, e então se hace uma promessa ao entorno. Tu missão é o mais grande objetivo institucional. Tu promessa mais grande. É como se tu tivesse um contrato social, onde tu anuncias para a sociedade: miren, frente a los cambios que estão acontecendo e os desafios que você tem, eu me coloco a seu lado e minha contribuição consiste em, e então se hace tu grande promessa. Essa promessa não se auto-implementa, desglosamos essa missão, então, em objetivos. Como a missão é uma promessa hacia fora, um objetivo institucional hacia fora, então, objetivos institucionais são os objetivos que te permitem cumprir a missão. Listo? Onde está a fonte de inspiração dos objetivos institucionais? É o cenário que nos espera, porque foram eles que inspiraram a missão. Nesta realidade que queremos construir em 2020, é impossível contribuir para a sua construção se nossa missão não for esta. Muito bem. Como é esta missão que está sendo desglosada em objetivos institucionais, então é o mesmo cenário que inspirou a missão, é a fonte de inspiração para os grandes objetivos institucionais. Sin embargo, há uma pergunta: pero já estamos em condição de começar a cumprir todos os objetivos institucionais? E aí entra o diagnóstico que fizeram ao início de 2011. Quando fizeram o diagnóstico, encontramos que temos muitas fortalezas, muitas potencialidades, pero que temos muitas debilidades e há umas brechas muito grandes. Chegou o momento de la utilidade de este diagnóstico. Então, para cumprir os objetivos institucionais, vamos identificar as fortalezas que já temos e que podemos utilizar a partir do dia seguinte, pero vamos identificar também as debilidades que temos e as brechas que nos limitariam ou impediriam de cumprir um ou mais destes objetivos. Então, se vamos proponer vamos proponer também alguns objetivos hacia dentro, que são objetivos dirigidos a promover uma debilidade em fortaleza ou para cerrar uma brecha que nos limita ou impede de cumprir determinados objetivos. Então, são objetivos hacia dentro. Vamos dar um exemplo. Vamos suponer que fôramos uma instituição que contribui à soberania alimentária em um município, em uma província, onde seja. Então, um objetivo institucional é aumentar a soberania alimentária. Vamos suponer que o município ou a província importa mais que produz os alimentos que necessita. Então, um grande objetivo importante seria aumentar a soberania alimentária, quer dizer, vamos ter que produzir mais do que estamos produzindo hoje. Esse é um objetivo hacia fora. Pero é possível que não estejamos capacitados para dar um salto em la produtividade e em la produção. Então, propondríamos outro conjunto de
objetivos que se chamariam objetivos funcionais. Um exemplo, capacitação. Então, vou capacitar os meus em determinado tipo de habilidade que aún não tem, porque só quando tenha essa habilidade é que estará em condição de contribuir para lograr determinados objetivos institucionais. Então, são objetivos funcionais, hacia dentro. Finalmente, depois de tudo isso, não antes, algumas estratégias, pero indicativas. Aún não chegou o momento de desenvolver as estratégias, pero podemos antecipar algumas estratégias que obviamente são muito óbvias, não? Que são necessárias. Uma estratégia só é necessária quando há algum objetivo, algum propósito complexo, relevante, que requer algum tipo de esforço especial para assegurar seu êxito. Por exemplo, se em uma sala como esta, um bombilho queima, não necessita de uma estratégia para resolver o problema. Agarremos um bombilho que não está queimado e reemplacemos o bombilho queimado. Para isto, não necessita, o propósito de cambiar o bombilho não necessita de uma estratégia. Pero, em nossas comunidades, em nossos municípios, províncias, países, alguns dos objetivos que vamos proponer em nossos projetos 2020 são objetivos muito relevantes, que abordam ou problemas, ou desafios, ou potencialidades complexas na realidade, e queríamos estar seguros que será exitoso. Aí é distinto. Agora necessitaremos de algumas estratégias que nos ajudarão nisto. Vou dar um exemplo para ler a nível continental. Criar o Observatório Latino-Americano de la Educação Popular. Estou dando um exemplo. E não necessito poner mais que isto nesse documento, nesse momento, não? Então, aqui está um exemplo de uma estratégia indicativa. Pero uma coisa, só para seguir o mesmo raciocínio, dizer, criar o Observatório Nacional de la Comunicação Alternativa, não sei. Pero uma rádio poderia igualmente proponer algo semelhante para um conjunto de municípios onde ela incide, etc. Estou só dizendo que, neste momento, o que necessitamos é apenas de estratégias indicativas. Não chegou o momento de desenvolvê-las. Então, são 3 os conjuntos de estratégias que necessitamos proponer neste momento. Quer dizer, o documento final, que vai ter a apresentação, a introdução, missão, visão, valores e princípios, o contexto cambiante, os 3 cenários, mas o cenário normativo. E aí depois, os objetivos institucionais, os objetivos funcionais. E, finalmente, o documento cierra com estratégias indicativas. E eu sugeriria que as estratégias não foram uma sencilla lista, sino que houvera 3 blocos de estratégias. Então, se diria, estratégias indicativas para os objetivos para o cenário desejado, não? O cenário normativo. Então, há umas coisas no cenário que vão exigir de ti algumas estratégias. Por exemplo, se estamos dizendo que a educação e a comunicação é para a vida, então, quem sabe, se eu for uma rádio, uma coordenadora ou a associação, iria promover localmente, nacionalmente ou regionalmente o primeiro seminário, congresso, não sei qual seria o nome, de la educação para a vida, dando um exemplo, não? Então, algumas estratégias inspiradas no cenário que queremos construir, na realidade que queremos construir. Outro grupo de estratégias é para os objetivos institucionais. E, finalmente, outro grupo de estratégias indicativas para os objetivos funcionais. Por um detalhe, ojo para não pensar que tem que ser uma lista exaustiva e que essa é a última oportunidade para pensar sobre as estratégias. Não. Aqui deveríamos colocar apenas aquelas estratégias mais óbvias, que sem grandes reflexões saltam à la vista que são necessárias. Então, põe um conjunto razonável de estratégias indicativas rumbo ao cumprimento da missão, porque aqui está o cenário que nos espera.
algunas estrategias indicativas para el cumplimiento, ayudarnos en el cumplimiento de los objetivos institucionales y algunas estrategias indicativas para ayudar a cumplir los objetivos funcionales. Já. En el próximo año, quando estamos nos preparando para implementar o documento, por lo tanto, vamos sair de la planificação estratégica e inovação institucional que estivemos metidos em 2011 para a gestão estratégica a partir de 2012. O que significa? Que vamos sair de la reflexão, de las formulações e proposições para implementar o que finalmente hemos articulado e estamos em acordo. Então, o projeto 2020 de cada um empezará o processo de implementação. E, neste momento, necessitamos capacitar-nos em como desenvolver estratégias. Então, se volveremos a los documentos, revisaremos as listas que propusimos de estratégias indicativas, eventualmente chegamos à conclusão que deveremos adicionar outras que não percebimos naquele momento. Então, uma vez que as listas estão renegociadas e consolidadas, construímos a capacidade de desenvolver a estratégia. E aí, cada um que participa do processo estará em condição de desenvolver suas estratégias. Aí empezaria o processo de implementação. Pero não é a hora que vamos desenvolver a estratégia, apenas vamos indicar quais seriam as mais relevantes de tomar em conta. No próximo ano, tomaremos em conta estas indicadas no documento, pero poderíamos adicionar outras. Isso é permanente. A lo largo do tempo, a realidade vai revelando, eventualmente, algumas estratégias que temos que desenvolver, improvisando de qualquer maneira, porque a realidade pede. Então, não devemos estar angustiados em ter uma lista exaustiva de estratégias neste momento. Boa sorte. Um abraço solidário. Te toca y te prende.